na última aula, nós vimos que existe probabilidade de acontecerem coisas que estão fora da nossa experiência de todos os dias, como aquela massa que, em vez de descer, de cair para cima da secretária, subia para cima da secretária. E vimos até um designer chamado Salvador Dalí pôr isso num quadro, que é ideias opostas ocorrerem no mesmo instante, que é aquela still life fast moving. E também vimos que é essa a ambição dos designers, seja do que for. Seja para comunicar, seja para o que for. É fazer algo que é muito improvável fazê-lo certo. Fazer que exista. Algo que é muito improvável. De facto, vejam bem, aquela ponte que está ali levou muitos anos a realizar-se porque era muito improvável que a gente conseguisse fazer uma ponte daquelas. E às tantas houve um dia que a gente teve conhecimento para a fazer. É isso que é o design. O design tem, no final deste século XX, início deste século XXI, tem um grande arsenal de coisas como ferramentas para ser executado. Vocês têm os materiais, aquela coisa da massa, que é feita meio de mc ao quadrado. Sabem que existem átomos, sabem que existem partículas, sabem que existe gravidade, ou pelo menos coisas que são explicadas por estas forças, pelas forças que mantêm o núcleo junto. E isto foi com que se viveu durante todo o século XX. O século XX, de facto, não houve grandes descobertas. As grandes descobertas são todas no século XIX. O Boltzmann, Planck, e esta possibilidade que se sabia já do Planck e o Einstein com a luz também é uma partícula, e mesmo uma partícula pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Que depois o Salvador Dalí, para mim, fixou naquele quadro. Mas as grandes descobertas da ciência no século XX são os seus limites. A ciência descobriu os seus limites. Os limites da ciência não são os limites dos designers. Os limites da ciência são os limites do método que é a ciência. A ciência e o direito têm que ser verdades públicas. São verdades que toda a gente partilha. Absolutamente toda a gente partilha. E toda a gente pode fazer a experiência para comprovar se sim ou não aquilo é uma verdade. Em ciência, basta que uma vez aconteça que na repetição da experiência não deu o mesmo resultado para dizer aquilo não é verdade, portanto, não é objeto da ciência. Mas, por não ser uma verdade pública, as verdades que nós temos para cada um de nós, as verdades privativas e as privadas, e até algumas que não contamos a ninguém, não são menos verdade por não serem públicas. E os designers não estão obrigados a só utilizar verdades públicas. A ciência descobriu, no século passado, 4 grandes limites às verdades públicas. O primeiro foi mostrado numa experiência que depois o Einstein utilizou para escrever a teoria da relatividade dele, foi a velocidade máxima a qualquer interação se propaga no universo é a velocidade da luz no vácuo. Não se consegue andar mais depressa. A velocidade da luz no vácuo. Pode-se andar mais depressa que a luz num outro meio. Um reator nuclear que é em Sacavém
se lá forem ver, e se um dia quiserem ver, eu arranjo para ir, combinamos ir lá, que é ver neutrões a andar na água mais depressa do que a luz anda na água, e a gente olha para o núcleo do reator e vê uma luz azul lindíssima, que ficou conhecida como o efeito Cherenkov, que é a mesma coisa que faz com que, quando vocês veem um navio sobre as águas, ele abre uma onda. Aquilo quer dizer que o navio está a propagar-se a uma velocidade que é maior que a velocidade da propagação do som na água. Por isso é que abre a onda. Ou que a velocidade de ondas na água. Tem que dissipar alguma energia. Agora, no vácuo não há nada que ande mais depressa que a luz. É curioso que a luz ande no vácuo. É muito curioso, porque a luz é uma oscilação de um campo eletromagnético e não precisa, portanto, de suporte físico para se propagar. Não precisa. Se eu bater as palmas, esta onda de pressão precisa dar para se propagar, até ao tímpano, ou até ao infinito. Mas a luz não. A luz atravessa vácuo. E depois comporta-se como partícula ou como onda. Mas está este limite. Parece muito, parece pequeno, parece que é muito limitativo esta coisa de a velocidade máxima ser a velocidade da luz no vácuo. 300 mil km por segundo. E parece limitativo porque as distâncias no universo são muito grandes, são medidas em anos-luz. A estrela mais próxima, Alfa Centauro, está a 4 anos-luz. O que quer dizer andar uma distância que é percorrida em 4 anos à velocidade da luz. Isto é que quer dizer 4 anos-luz. Parece uma coisa imensa, a 300 mil km por segundo. E, de facto, não é pequena. Mas agora, quando se começa a pensar no universo, nós, como já vimos de outras vezes, nós parece que estamos todos parados aqui porque não temos referência, nada se mexe aqui à volta. Mas se a gente tivesse uma referência, nós, por exemplo, víamos a galáxia de que a gente faz parte a andar a 11.600 km por segundo na direção da galáxia Virgo. É a velocidade que estamos a andar agora. E por isso é que é um bocado incompreensível que multem a gente a 140 km a hora, não é? Se a gente está todos a andar a 11.600 km por segundo, não é? Que diferença é que faz 200 km por hora? Faz muito. Mas, enfim, como é relativa à velocidade, não é? Relativa aos outros carros, pode ser muito perigoso. A 11.600 km por segundo, nós andamos um bocado de espaço. Por exemplo, uma pessoa com 70 anos andou 3,5 anos-luz. É uma viagem boa, já está quase na Alfa Centauro. Não é? E mais, no design deste universo, como nós temos a voz, foi a grande descoberta dos humanos, foi os avós. Porque, obviamente, o resto da bicharada toda tem que ter a voz. Agora, a voz a quem pode entregar os netos, só nós. Então, isto quer dizer que, para a gente fazer viagens no espaço, vocês vão assistir a elas, nós hoje mandamos heróis. Ficam um bocado avariados, mesmo muito avariados, mas quando uma mulher for capaz de dar à luz no espaço e a criança nascer em perfeita saúde, nós sabemos andar no espaço. E então vamos mandar comunidades, dos avós até aos netos. Então isto quer dizer que o parceiro que chega aos 75 anos chegou a Alfa Centauro. Conta ao neto de onde veio. O neto, quando chegar à idade do avô, andou mais outros 4 anos-luz. Ou seja, passados que são 150 anos,
aquela comunidade andou 8 anos-luz. De modo que fazer grandes viagens na galáxia é facílimo, porque nós humanos temos esta coisa que é dos avós aos netos. Porque nós somos realmente o único bicho a quem se pode entregar os netos aos avós. Sim, porque se entregarem um leãozinho pequenino ao leão macho grande, ele olha para aquilo e vê pequeno almoço, não é? Tenrinho. Se for um herbívoro, nem quer saber. Portanto, a nossa comunidade biológica é de avós aos netos. E agora vamos fazer uma conta. Como espécie, o Homo sapiens vive neste planeta há cerca de 2 milhões de anos. O que quer dizer que, apesar desta velocidade da galáxia, o Homo sapiens, nas suas diferentes variedades, já andou 14.500 anos-luz. De modo que nunca acreditem quem diga que a gente não pode colonizar e ir para as estrelas. A gente, sem dar conta, já andámos como espécie 14.500 anos-luz. Uma viagem bonita, não é? Quer dizer que quando vocês tiverem 25 anos, já viajaram 1 ano-luz. Não é pequena coisa. Só que como as coisas que já vimos, quando a gente não dá conta, é que faz bem as coisas, não é? Como a gente não deu conta, andámos 1 ano, vocês andaram 1 ano-luz sem dar conta. O que é excelente. E também veem que quando a gente puser uma comunidade a bordo de satélites, e os satélites também são feitos por designers, não é? A estrutura e como é que se empacota aquelas coisas lá dentro, nós vamos ser capazes de fazer as grandes viagens interplanetárias. Mas não é um astronauta. O astronauta vai lá para aprender a fazer a viagem, como iam os nossos portugueses que fizeram a descoberta. Só um oceano e é possível juntar toda a humanidade. 2/3 do pessoal que ia a bordo morria. Para a gente hoje ver os paquetes entrar aí e o pessoal todo excelente. Porquê? Foram os anos de aprender a andar no mar. No início do século, foi o mesmo com as estradas do ar. Alguém levantava de manhã, o avião caía, e à tarde um amigo dele metia-se num avião igual para ir para saber o que é que tinha corrido mal. E hoje a gente entra num avião sem nenhuma aflição, porque aprendemos a andar no ar. Nós estamos a aprender a andar no espaço. E esta velocidade, estão a ver, ainda é muito longe da velocidade da luz no vácuo. Se a gente se aproximar desta velocidade, nós estamos a fazer viagens 20 meses. Se a galáxia estivesse a andar perto da velocidade da luz no vácuo, este número tinha de ser multiplicado por quase 30 vezes. O que dava 400.000 anos-luz de viagem. É uma viagem fantástica. E por isso é que as estrelas que a gente olha não estão na mesma posição que já estiveram. E o mundo à nossa volta não é igual, porque a gente está a fazer uma viagem, mas somos limitados por esta velocidade. No caso dos humanos, o nosso design permite libertar-nos daquela velocidade. Porquê? Porque temos os avós até aos netos. Portanto, apesar de nada andar mais depressa que a velocidade da luz no vácuo, os designers não estão obrigados a este limite. Portanto, vocês são os privilegiados. Porque, entretanto, houve um senhor chamado Heisenberg que descobriu uma coisa, um limite. Um limite ainda mais fabuloso, que é o limite quando a gente mede. Vocês já repararam que o grande truque em ciência é, mesmo quando a gente não sabe o que é que está a falar, a gente mede. É o caso do tempo. É o caso da quantidade de informação, é o caso de monte. Não sabe o que é, mede. Mas quando a gente mede,
a gente interfere com o objeto que está a ser medido. Agora, o bilhete de identidade, acho que quando vão pequenitos, não é? Quando a gente vai pequeno, o primeiro bilhete de identidade, a gente vai orgulhosíssimo, não é? Vai ter o bilhete de identidade, não é? O cartão de cidadão, como agora se chama. No meu tempo, a altura era metida com uma fasquia atrás. Agora não é, agora já deve ser fotogrametria, qualquer coisa. Mas, enfim, era como uma coisa que... Então, o que é que fazem os garotos? As raparigas, não sei, mas os rapazes, a gente estica-se, que é para parecer um bocadinho mais alto. Ou põe-se nas pontas dos pés e tal. Mas quando aquilo caía em cima da cabeça, a gente engole. Ou seja, quando a gente mede, interfere com o objeto que está a medir. Aliás, eu vou-vos dizer uma coisa engraçadíssima. Nas cartas de marítimo, as pessoas que estavam embarcadas, e nos anos 30, 40, 50, 60, as pessoas embarcavam depois de fazerem o vosso quarto ano, a quarta classe. 11 anos, 12 anos, 13 anos. E tinham uma cédula marítima. Que dizia... tinha a fotografia, depois tinha olhos castanhos, não é? E depois tinha a altura. E como naquela altura eram gente sábia, em vez de porem 1,23 m ou 1,33 m, punham a crescer. Não é? Se o tipo tem 12 anos, o sentido é que vais lá por a altura dele. Põe a crescer, não. Ou seja, nós quando medimos, interferimos com o objeto que estamos a medir. É óbvio que um jovem a ser medido, está bem, aquilo que cai em cima da cabeça, não. Mas mesmo assim há uma mudança. Agora suponham que é um eletrão e vocês querem saber a posição do eletrão e querem saber para onde é que ele vai. Ou seja, querem saber a posição e a quantidade de movimento. Que é para saberem o futuro. Porque só sabendo a posição e a quantidade de movimento é que vocês sabem para onde é que o sistema vai evoluir. Para medir um eletrão, o que é que vocês têm que fazer? Para medir onde é que ele está? Pelo menos têm que atirar uma luz para cima, não é? Simplesmente não veem. Têm que o iluminarem. Então têm que mandar um fotão. E dá-se uma colisão entre um eletrão e um fotão. O fotão, como vimos da outra vez, tem uma energia H vezes a frequência. E este senhor Heisenberg disse, mas se a gente ilumina o fotão, está-lhe a transferir uma determinada energia, isto quer dizer que, se eu souber com exatidão a precisão, estou a alterar a quantidade de movimento. Se sei exatamente qual é a quantidade de movimento, ou seja, para onde é que ele vai, estou a alterar a posição. E escreveu o limite para aquilo que a gente é capaz de medir e conhecer através da experiência, que é a variação da posição vezes a variação da quantidade de movimento é igual àquilo que ficou denominada constante de Planck. Isto também se pode escrever em termos de energia. Se eu souber a energia exata do eletrão, então é porque tive um tempo infinito a ver esse eletrão. Este princípio, este limite ao conhecimento através da experiência, ou seja, da medida, eu não posso saber com todo o detalhe, não posso medir com todo o detalhe todos os parâmetros que me permitem saber como é que vai ser o futuro. Tem implicações fantásticas. A primeira é que a gente tem que ser humildes naquilo que sabe medir. E depois tem esta equação que define, de facto, a capacidade última de computação. Nas memórias que vocês têm nos computadores, ou nas fichas, já viram, enfim, presumivelmente muitos de vocês não viram, mas as fichas de aluno estão em computador, mas também há físicas, estão físicas. Não, há papel. Os processos de cada... Exatamente, bem haja. Os processos de cada aluno. O processo de cada aluno, o que é que distingue um processo do outro? É a posição dele dentro da gaveta. Se estivessem todos na mesma posição, não se conseguia.
mas estão uns atrás dos outros. Então, como é que vocês fazem memórias no computador? É com eletrões. Os eletrões têm que ser diferentes, porque senão era só possível fazer uma memória. Então, qual é dois eletrões para ser diferentes? Um tem uma energia E e o outro terá uma energia E mais delta E, para serem diferentes, tal como os dossiês em diferentes posições dentro da gaveta. Mas este delta E tem um valor mínimo, que é dado pela razão de Heisenberg, que é delta E é igual à constante Planck a dividir pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Mas este E, para o caso de um computador ter massa M, vocês sabem qual é, o valor máximo, o valor da energia de um computador de massa M é energia igual a 1/2 da massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é a equação de Einstein. Então, se vocês tiverem um computador com energia E e dossiês, ou seja, eletrões, que estão distintos o dossiê é no espaço. Aqui, no caso dos eletrões, é a energia. Distintos de delta E, vocês têm o número máximo de dossiês que podem lá pôr eletronicamente. Então, é fácil para calcular. A energia é 1/2 da massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, a dividir por H sobre o tempo que está a calcular. Então, isto dá 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, a dividir por H vezes delta T. E isto é o número máximo que vocês são capazes de fazer de memória com um computador de massa M. De modo que, em casa, vão fazer esta conta, que é, se o computador fosse até o planeta todo, e se o planeta tivesse a fazer computação desde a sua criação, quantos bits é que já tinha calculado? Eu repito tudo. Isto é uma grande ambição, porque vocês estão a ver, esta equação dá de facto o número máximo de computação de um computador de massa M que está a fazer computação durante delta T. E o que eu vos peço é que calculem esta capacidade de computação quando o computador é o planeta todo e quando o tempo de computação é o tempo desde a criação do planeta até hoje. Nós utilizarmos a massa do planeta na equação do... Mete a massa do planeta aqui, esta constante Planck vai ver na net, e delta T é ver a idade da Terra, que não sei qual é. E o tempo de computação é qual? É desde o tempo da criação da Terra até hoje. Hoje, dia não sei quantos. E vão ver uma coisa. Isto dá um número muito grande. Dá um número muito grande. Hã? Supostamente a idade da Terra são 54 mil milhões de anos. Pronto, é esse tempo de computação, estás a ver? Hein? Portanto, a Terra já está a fazer contas há muito tempo. É o número que põe aqui, 54 mil milhões de anos. 54 mil milhões de anos. E o M há de estar aí, a massa da Terra, põe em quilos, a velocidade em metros por segundo e a constante Planck também em unidades do Sistema Internacional. E vão chegar a um número muito grande. Mas mesmo com esse número muito grande, há uma coisa assombrosa, que é, vocês de vez em quando encontram amigos e colegas que tiveram na instrução primária, não é?
Entretanto, como diz lá o outro nas cartas de Cédula Marida, eles cresceram. E, entretanto, mudaram. Mas às vezes vem o cabelo, vem o pescoço, vem a orelha, vem não sei o quê. Dizer, é não sei quem. Não é? Tanta gente é capaz de fazer uma computação que é reconhecer. E vocês, para reconhecerem, nós temos esta coisa que é a visão. Nós já falámos disso. Vocês vão comparar o número que acharam com a Terra a fazer contas desde o seu início e esta coisa que é, para reconhecer são precisos 400 megabits por segundo, que é quanto a gente mete via retina, ok? E vocês vão chegar a esta conclusão. É que reconhecer, o ato de reconhecer, é transcomputacional. Ou seja, nem com o planeta Terra a calcular desde o início do que foi formado, tinham bits suficientes para a gente se reconhecer uns aos outros. O que quer dizer que esta coisa simples de reconhecer é transcomputacional. Isto foi calculado em 1961 e mostra uma coisa. Mostrava que o princípio de Heisenberg, que é o limite ao conhecimento via experiência, mostrava que nós, para reconhecer, temos que fazer outras coisas que não são os que o computador faz. Esses computadores que nós usamos são limitadíssimos. Porque se a gente tivesse um computador do tamanho do planeta e a fazer contas desde o princípio da criação do planeta, eu cada vez que via a Leonor tinha que perguntar: a menina como é que se chama? E não preciso. O que quer dizer que os níveis a que nós somos capazes de fazer computação são muito para além do que as máquinas que nós temos na nossa frente. E é por isso que eu vos digo, apesar de haver a limitação ao conhecimento da ciência, os designers, é bom que saibam isto, porque não vale a pena começarem a calcular, a desenhar um computador que vá contra estes princípios. Não vale a pena. Agora, em si, os designers não estão limitados por isto. Porque isto é o limite da ciência. E isto foi descoberto por volta de 1915. E estava toda a gente convencida que este era um limite para o conhecimento que se obtém pela experiência. Para medida. Mas que pela lógica, a lógica conseguia chegar ao conhecimento total. E em 1931 houve um senhor chamado Gödel. 1931, Gödel, que fez a demonstração de que não é possível saber e chegar ao conhecimento da verdade através da lógica. Ou seja, por regras válidas de linguagem. Ele conseguiu demonstrar matematicamente que assim era. Mas isto era já conhecido há muito tempo. Muito tempo. Os gregos, para ilustrar esta limitação da lógica, costumavam perguntar às pessoas isto. Bom amigo, desculpe lá, agora esqueci-me já outra vez o seu nome. Miguel. O meu amigo vai-me dizer se isto é verdade ou mentira. Nós, os cretenses, só dizemos mentiras. É verdade ou é mentira? Meu caro Miguel. Não sei se é verdade, então eles não dizem sempre mentiras. Meu querido. Portanto, não pode ser verdade. Então é isso que disseram uma vez uma verdade. Portanto, também não pode ser. Ou seja, não é possível saber, pois não. Não é? Não é possível saber.
Meu caro Miguel, é excelente porque é isto. Isto é uma proposição completamente válida. Nós, os cretenses, só dizemos mentiras. Não é possível, sobre ela, nós sermos capazes de dizer se é verdade ou mentira. E como é que a gente faz? Como é que o meu caro Miguel e todos os seus colegas fazem? Disse, olha, coisa gira, logo vou contar lá em casa esta. E continua-se com a vida, não é? Mas não sabe. Mas é um limite, porque o que o Gödel demonstrou foi isto. Se eu tiver uma proposição válida e por regras válidas de linguagem, ou seja, lógica, posso chegar a uma proposição válida sobre a qual eu não sou capaz de decidir se é verdade, se é mentira. Nós, humanos, o que é que fazemos? Dizemos, coisa curiosa, muito, é uma limitação ao nosso conhecimento. Nós, pela lógica pura, não chegamos lá. Mas como é que a gente faz? Continua a viver, a gente respira, tem que ir para outra, tem outra aula a seguir, tem outra coisa da vida, não é? Agora suponham que vocês não são um ser de carbono. E são um ser de silício, como aquele que está em frente ao Miguel. Ser de silício. Ou seja, a grande diferença é que nós somos nascidos e eles são fabricados. Quando a gente chega num computador, quando um computador chega a uma proposição sobre a qual ele não é capaz de decidir se é verdade, se é mentira, o que é que lhe acontece? A gente olha para o computador e diz, o computador ficou pendurado. Não é? Ficou pendurado. E o que é que a gente lhe faz? Mata-o. Fica tão danado porque ele não é capaz de ser humano e dizer assim, eu desta não sou capaz de saber se é verdade ou mentira, vou passar à seguinte. Não, ele não sai dali enquanto não souber se é verdade, se é mentira. De modo que se vocês de facto quiserem paralisar o mundo, paralisar computadores, vocês fazem uma coisa muito simples, que é, vão ao computador que gera a rede elétrica de Portugal e metem-lhe lá uma proposição sobre a qual ele não é capaz de decidir se é verdade, se é mentira, aquilo fica pendurado e a gente fica sem luz 8 dias. Porque não há outro processo senão desligá-lo e ligá-lo outra vez. Então, mas isto a gente está tão vulnerável como isso? Não estamos, porque graças a Deus a EDP e todas as companhias têm vários computadores e nem todos ficam pendurados ao mesmo tempo. É essa... Por exemplo, os satélites, o POSAT, o satélite, tem 8 computadores de bordo para isso mesmo. Se há um que pendura, a gente tem que o matar e voltar a ressuscitá-lo, que é para ele se libertar da procura incessante da verdade pela lógica. Não para, não é? Os cheios de silício não param de dizer, se lhe lá meter, programar, é verdade ou mentira, nós os cretenses só dizemos mentiras. Fica para o resto da eternidade, enquanto tiver energia, a saber se é verdade ou mentira, não se fica paralisado. Outra vez, nós humanos e vocês designers, não estamos limitados por este limite. Mas é um grande limite para quem faz, por exemplo, matemática. A matemática é baseada nesta coisa que é, eu sempre que chego a uma proposição, lógica, ou é verdade, ou é mentira. E os computadores são baseados nisso, por isso ficam pendurados, para sempre. Isto foi uma grande surpresa em 1931. Mas uma enormíssima surpresa, porque a demonstração é uma demonstração que é feita com aritmética, é contar pelos dedos. É contar o que é possível e o que é que não é possível. E, portanto, estão a ver que chegámos a 1931 e já havia 3 grandes limitações para a ciência. A velocidade de propagação máxima é a velocidade da luz no vácuo. Não é possível saber a verdade total pela experiência, porque quando se mede, interfere-se com o objeto que se mede. E não é possível saber completamente a verdade pela lógica, porque há proposições válidas sobre as quais não é possível saber
se é verdade ou se é mentira. E lógica são regras de linguagem. É também verdade que muitos designers inventaram as suas próprias regras de linguagem. Que estão, por isso é que, logo nas primeiras aulas, eu trouxe aqui a Almada e o número. E trouxe também aqui o Salvador Dalí. O Salvador Dalí, assim como o Almada Negreiros, etc., era gente extremamente culta. Extremamente culta, porque sabiam de como é que era o mundo e por isso foram capazes de inventar uma linguagem deles. Foi por isso. E nós estávamos assim, em 1931, era o terceiro grande limite. Em 1961, havia uma ambição muito grande. Muito grande. Porque em 1957 apareceram os primeiros computadores. Os computadores semelhantes àqueles, só que em vez de serem seios de silício, eram válvulas de vácuo. Aliás, o primeiro computador onde eu escrevi linhas de código, cá em Portugal, foi em 1964. E era um computador que tinha uma memória inaudita para a época. 1,4 capas. 1,4 capas. E se vocês quiserem, podem vê-lo. Podem ver o espaço que a bendita máquina ocupava. Há uma rua que vai dali das Torres das Amoreiras para o Rato. Salvo erro, chama-se Dom Luís. Dom Luís I. É uma. Acho eu. É Dom Luís I. Do lado esquerdo, de quem tem as Torres das Amoreiras nas costas, logo no início está lá um palacete de cor-de-rosa. Lindíssimo. E o computador ocupava o palacete todo. Rigorosamente todo. Mas havia métodos de calcular. Aliás, na altura, as pessoas mais poderosas que havia em qualquer instituição era o diretor do centro de cálculo. Porque a pessoa estava a fazer uma investigação, a fazer design mesmo. Queria desenhar qualquer coisa, tinha que marcar tempo de computação. Porque fazer uma conta normal, não muito elaborada, demorava 15 dias. E era se o software não tivesse bugs. Porque se tivesse bugs, aquilo voltava tudo ao princípio e ele marcava daqui a meio ano outros 15 dias. Mas era um enormíssimo avanço, porque a máquina a calcular 15 dias fazia tarefas que nós humanos nem toda a vida. Especialmente os problemas mais complicados que havia no mundo. Os problemas mais complicados que há para resolver no mundo não é nem física nuclear, nem nada disso. É esta coisa do movimento dos fluidos. Vocês já repararam uma queda d'água? Vocês olham para a água sabe sempre para onde é que há de ir. Não é? E aquilo é complicado. Lá ir para aquelas coisas. Sabe sempre para onde é que há de ir. As nuvens sabem sempre para onde é que há de ir. E as nuvens é muito complicado. Estão a ver, vocês têm a terra a andar, a rodar. O ar está agarrado à terra. Há uma certa viscosidade. Portanto, a terra a rodar arrasta o ar. E, portanto, há uma circulação geral da atmosfera. E, como em 1960 os primeiros computadores foram dedicados a duas coisas. Uma foi a aritmética, que era o estabelecimento dos códigos, e a outra era a previsão matemática do tempo. Porque havia a crença que, se eu tenho as equações de hidrodinâmica que mostram como é que as coisas fluem, como eu agora tenho computadores, se eu tiver as condições iniciais, ou seja, a pressão, a temperatura e a umidade está agora aqui na sala 42 do IAD, eu meto aquilo no computador, o computador está a fazer computações na altura durante 3 meses e eu no fim de 3 meses tenho o tempo que vai fazer na sala 42 até daqui a 100 anos. O senhor que fez isto chamava-se Lorenz e tinha até um das pessoas que trabalhava com ele, foi o maior cientista português do século passado, chamava-se José Pinto Peixoto, que estabeleceu as equações da circulação geral da atmosfera.
E o que é que eles verificaram? Passado 2 anos de andar a dizer e a clamar que os computadores não funcionavam, que aquilo ainda estava tudo no princípio e que aquilo era uma droga, o professor Lorenz resolveu olhar para os dados. Olhar para tudo. Porque o que é que tinha acontecido? O que acontecia era, eles punham a pressão, a temperatura e a umidade aqui na sala 42, no quarto dia dizia, vai chover. Depois metiam outra vez as condições iniciais e diziam, no quarto dia, vai lá estar um tempo excelente. Até ao terceiro dia, as coisas batiam mais ou menos sempre da mesma maneira. Mas para além do terceiro dia, eram extremamente dependentes das condições iniciais. Se o parceiro se enganava num milésimo de grau na medida da temperatura, e é fácil enganar-se, após o terceiro dia, a variabilidade de tempo que iria fazer era imensa. E passou-se a chamar a este facto, que é as equações de evolução descrevem o mundo, mas são muito dependentes das condições de onde se parte. E, portanto, basta uma pequenina variação nas condições de onde se parte para depois do quarto dia eu já não ser capaz de prever como é que vai ser o tempo. Chamou-se a isto a limitação do caos. Ou seja, a inabilidade que nós temos de lidar com números muito precisos. Porque nós, hoje, que temos computadores extremamente rápidos e temos o Centro de Cálculo Europeu do Tempo, até ao terceiro dia, ou seja, daqui 3 dias para a frente, eles fazem a previsão matemática do tempo sem nenhum erro. A partir do quarto dia, é mais por estatística do que porque as equações mostraram que era assim. Portanto, não há a certeza. E isto veio mostrar que, mesmo com computadores, nós estamos limitados na computação. Aliás, já será da vossa experiência, talvez não, ainda eram muito novos, mas houve umas eleições nos Estados Unidos que a diferença de votos entre os candidatos em não sei quantos milhões, 50 milhões de votos, a diferença entre os candidatos eram 10 mil votos. E claro que nasceu uma grande celeuma à volta disto, que é os computadores não estão perfeitos, os boletins de voto estão mal, e então trouxeram computadores mais rápidos, desenharam novamente os cartões de votação. Chegam à contagem, dá um valor diferente. Fazem tudo outra vez. Chegam à contagem, dá outro valor diferente. E o facto é que as pessoas nos Estados Unidos, alguém deve ter dito no Supremo Tribunal que estavam a ser vítimas de um caos matemático. E que só teve uma solução, foi o Supremo Tribunal dos Estados Unidos dizer que ganhou o fulano tal e toda a gente aceitar. Porque se não tem havido esta intervenção, um caos matemático transformava-se num caos social. Porque podiam fazer os computadores que todos quisessem, podiam desenhar todas as fichas de votação que quisessem. Para aquele número de votantes, que cada vez que se contasse, contava-se mais 10 mil, menos 10 mil para um lado ou para o outro. Porque não era possível chegar a esta precisão total do cálculo. E como estão a ver, estas 4 limitações, a última é de Lorenz, por isso é que ele escreveu depois aquele artigo muito famoso que é: será que um bater das asas de uma borboleta no Amazonas faz um tufão não sei onde?
é uma pequeníssima variação das condições iniciais, passado algum tempo, tem consequências devastadoras. Mas no caso da eleição do Presidente dos Estados Unidos, foi a primeira vez que máquinas foram postas a ter uma consequência social da nossa limitação em lidar com números muito precisos. E por isso foi resolvido trazendo um elemento novo, que era o julgamento das pessoas. E por isso é que vocês, designers, no século XXI, têm que saber os limites da ciência. Têm que saber ciência. Porque se não souberem, depois não vai ser possível fazer coisas de alto nível. Mas têm que saber que há limites e que os designers não estão obrigados a esse limite. Porque não têm que sempre utilizar os métodos da ciência. E por hoje ficávamos por aqui. Que é engraçado isto, não é? É? Porque toda a gente pensa que com ciência a gente faz tudo, não é? E vocês hoje ouviram pela primeira vez que a ciência tem limites e limitações, não é?